Fala pessoal! Estamos aqui dando continuidade à nossa série Vocação. Toda vocação nasce do coração de Deus. E hoje, com muita alegria para partilharmos sobre a vocação do matrimônio, temos como convidada minha irmã de comunidade, Gabriela. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, é uma alegria para mim estar aqui hoje partilhando um pouquinho da minha experiência. Que maravilha! Então temos aqui duas realidades distintas, viu? Para quem não sabe, eu sou celibatária e hoje, né, Gabriela se apresentando aqui como essa chamada, né, a vocação ao matrimônio. Então vamos lá, vamos tirar nossas dúvidas, né, as dúvidas talvez de muitos de vocês, sobre o que é viver o matrimônio e dentro de uma comunidade, né, Gabriela? É uma realidade bem... Isso mesmo, bem específica, bem diferente. E acredito que um tabu ainda para muitas pessoas. É verdade. Então vamos lá. Sabemos, né, que toda vocação ela nasce do coração de Deus e que para realizar uma vocação é necessário um caminho de descoberta. Conta pra gente como foi o seu caminho de discernimento. E quais foram os elementos que despertaram em você o chamado a ser família? Eu tive uma graça muito grande, né, de já estar dentro da comunidade para poder iniciar esse discernimento, porque a gente sabe que é preciso realmente um caminho de oração, um caminho de escuta, um acompanhamento também, um olhar espiritual de um formador, de um diretor espiritual. E esse foi o passo, né, dentro da comunidade depois de alguns anos, né? A comunidade me pediu essa abertura ao discernimento para que eu pudesse vir, né, definir o meu estado de vida, e assim foi feito. Junto com a minha formadora pessoal, eu fiz um caminho de escuta, um caminho de... realmente um caminho de João, de reclinar o ouvido no peito do mestre, e ali escutar, né, o que ele queria de mim, por meio da oração, por meio da formação, por meio também, né, do acompanhamento ali com minha formadora pessoal. Que maravilha! E quais foram os meios, né, os sinais, né, que despertaram em você esse chamado para ser família? Eu sempre achei belo, né, a vocação ao matrimônio. Mesmo sabendo dos seus desafios, é uma vocação belíssima, né? E desde a minha infância, eu me lembro que quando eu brincava, eu queria ser a mãe. Né? Eu não queria ser a filha, eu queria sempre ser a mãe. Né? E às vezes isso pode parecer besteira e detalhe, mas ali o Senhor já falava. Né? E o amor em si, a entrega, a forma com que a mulher ela vive a doação no matrimônio sempre me encantou. E isso sempre chamou a atenção do meu coração. Eu dizia, não, Senhor, eu quero gastar os meus dias assim. Essa é a minha forma de te servir também. Sendo mãe, sendo esposa, cuidando do meu lar. Que lindo, né, gente? Que linda. Temos aqui o exemplo, né? A Sagrada Família. Então, é realmente viver, né? Tendo Cristo ali como centro da sua casa, da sua família. Isso. Né? Dizem que nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Quais foram os medos e alegrias que a vocação, né? Que a maternidade despertou em você? Nasce uma mãe, e acredito que outras mães também partilhem desse medo, né? Sim. Nasce uma mãe, nasce o medo de morrer. Nasce o desejo de ser eterna. Porque quando a gente olha para aquele ser indefeso, a gente fica pensando, meu Deus, e quando eu me for, né? A criança acabou de nascer e a gente já tem medo de não estar presente, né? O medo de adoecer, o medo de por algum motivo não poder cuidar, mas o medo de não saber criar, né? O medo de não saber educar, de não conseguir ser exemplo e passar os ensinamentos do Senhor para aquela criança, de ser canal de graça na vida dela. Mas as alegrias é o que compensa, né? É o que faz a gente olhar e dizer, não, eu consigo. Um sorriso, as primeiras palavras, e ver que tudo é graça, porque não somos capazes, né? Se eu for olhar, eu não sou digna,
Não sou digna da maternidade. É puramente a misericórdia de Deus, porque são deles, os filhos. Eu que tenho o José Felipe, que vai fazer 2 anos, e agora estou grávida de Maria Elisa, com 7 meses. Eu vejo que é puramente o amor de Deus. E totalmente algo que talvez eu já tenha até pensado, mas eu me abri realmente para que Deus fizesse. Então hoje eu sou surpreendida com essa graça de ser mãe de um casal, e é só alegria. Sim. E vale lembrar, né, que nós, repito, né, vivemos em comunidade, então nós que somos irmãos, né, de Gabriela, do Nilson, que é o seu esposo, nós bebemos também dessa graça, né? Nós bebemos da graça do ser família deles, né? Transborda, né? O amor do ser família, né? Tá ali a convivência com o José Felipe, traz alegria, né? Traz um ar diferente, né? ao nosso âmbito fraterno. Então, realmente é uma graça, a vocação, quando ela é acertada, ela transborda, né? Então, não fica somente para mim, mas a humanidade toda, né? Vai colher os frutos daquela vocação que nasceu do coração de Deus. Isso mesmo. Também queríamos saber, Gabriela, se você tinha dúvidas sobre o seu chamado, em algum momento bateu aquela crise existencial, ou você sempre teve certeza que é o matrimônio, é o meu chamado, eu vou ser mãe, eu vou casar. Antes da comunidade, né, eu alimentava esse desejo do matrimônio, num futuro muito distante ser mãe, mas sim ser mãe. Mas a partir do meu processo de discernimento vocacional e todo o processo inicial dentro de uma comunidade, onde a gente sabe que muitas coisas são remexidas, né? O Senhor nos chama para fora literalmente para dizer, vem, sai, né? Traz aquilo que de verdade você é. Eu comecei um processo de me questionar se realmente eu era chamada aquilo, buscando me refugiar, acreditando que eu era chamada a ser celibatária, né? Tratando a vocação como um refúgio. Acreditando que eu poderia me doar, mas eu não teria aquela obrigação 24 horas, eu não teria que ser esposa, eu não teria que ser mãe, porque eu acreditava que não era capaz. E aí eu relembro o medo, né? O medo de não saber criar, o medo de não saber educar, sim, o medo de não saber amar. Tudo isso foi me fazendo me questionar, será que realmente eu sou chamada a viver o matrimônio, a ser esposa e a ser mãe? Me bateu sim esse medo. Sim. Mas graças a Deus, o Senhor venceu, né? A voz do Senhor venceu em meu coração. E uma palavra que norteia muito isso é Lucas, quando diz, né, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. E eu percebi que eu estava sendo essa pessoa, né? O Senhor tinha uma plantação tão linda e fértil à minha frente e eu queria abraçá-la, mas eu não deixava de olhar para trás. Então eu realmente precisei voltar os meus olhos para o Senhor, né? Fixar os meus olhos no Senhor e entender que eu precisaria dar aquele passo, mesmo sendo difícil. Verdade. E é importante, né, isso que você traz, porque vale lembrar, né, que toda vocação, né, todo chamado de Deus é para a nossa felicidade. Isso. Né? Ninguém melhor do que aquele que nos criou para saber, né, o que realmente vai nos fazer corresponder ao seu chamado da melhor forma possível e também a ser pessoas felizes, pessoas realizadas. Isso. Né? Hoje, com certeza, na sua vocação, assim como eu como celibatária, é desafiador. Né? Tem desafios, tem luta em todo lugar, tem dificuldade em todo lugar. Né? Mas é realmente uma alegria que nós não conseguimos descrever em palavras. Isso mesmo. Essa é a fonte, né, que nós encontramos na nossa vocação, no nosso chamado. Então fica a dica, né? Porque às vezes a gente se limita a não querer viver uma vocação, a não querer abraçar um chamado, né? Porque estamos presos aos medos, às feridas, né? Aos traumas da nossa história. Isso. Então é muito importante isso que Gabriela traz, né?